é o São Raimundo, melhor é o Deportivo Iquique. Não, é que aí que tá, vocês veem que essa idiotice de machuca quando eu falo alguma coisa, vocês passam 5 minutos detonando o Inter. Daí quando eu respondo, aí... por favor, vocês passam 5 minutos detonando o Inter. Aí quando eu respondo, viu como machuca? Se é pra fazer essas coisas aqui tá sério, eu fico em casa. Mas eu te dizer, pra mim a discussão nem é essa de Inter e Grêmio, nem sei o que foi por esse lado. O meu ponto é o seguinte, pra mim sim é importante, eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho que é importante pra mim, não, é que é um debate, o Ribeiro ele gosta de dar a opinião dele e ter aplausos. Não, aqui tu vai ser contestado. Você notou que é um é pessoal. É pessoal. Não, eu contestei o Ernest agora e nem por isso ele tá fazendo mimimi, velho. Para com isso, Ribeiro. Vamos lá, enquete na tela, por favor. Posso seguir, Alexandre? Pedir perdão antes ele fez mimimi, mas deixa assim. Antes de discordar, tem que pedir perdão. Mas deixa assim, ele fez assim. Vai. Torcedor gremista, você venderia Pavon ao Racing? Sim, não importa o valor. Sim, recuperando o dinheiro investido? Não, ainda pode ser aproveitado. Doação não vale. Eu ia colocar a quarta também. Pago a viagem, salário, né? Negócio gratuito. Free Pavon. Eu pago Uber. Vocês já imaginaram... Vamos pra Central. Vocês já imaginaram o contrário, né? Normalmente tem ali a imprensa reunida, os torcedores, para receber o reforço. Tu imagina se a imprensa se reúne e a torcida faz uma festa para o embarque do Pavon rumo à Argentina. O que é que do Racing ainda é o Gustavo Costas? É ele ainda? Não sei te dizer. Não lembra? O que é mais... Acho que é. Vou ver. Ele ainda. Eu tô com uma dúvida aqui. O que é mais barato? Técnico. O que é mais barato pro Grêmio? Vamos lá. O que é mais barato pro Grêmio? Perder 1 milhão na negociação ou deixá-lo ser feliz na Argentina? Quando o jogador tá... Quando o Gustavo Costas, ô Guimarães. Mas o Grêmio não vai recuperar o dinheiro que investiu. Esquece. Não tem como. Tá, não, mas esquece. Tu acha que o Gustavo Costas lá na Argentina tá sendo perguntado se ele consegue recuperar De o futebol? metade, tu não viu a proposta que Sim. chegou? É que quando o cara tá estigmatizado, realmente não rendeu, não tem o que fazer. É melhor fazer isso, e eu concordo com o Ribeiro nisso, né? Quando tu vem com a lucidez é interessante. Não tem como recuperar o dinheiro investido. É a famosa contratação em que houve investimento, não deu certo, perdeu dinheiro, é isso, cara. Mas é que aí que tá, essa é a frase do negócio. Só o futebol permite isso. Porque engraçado, agora o Pavon vai pegar e vai ir para qualquer outro clube, o Grêmio não vai repetir, não vai pegar o investimento, e a gente poderia estar falando aqui, o Inter também não vai pegar o investimento, né? E ninguém é responsabilizado. Ninguém é responsabilizado. Mas assim, o Guerra, cadê a responsabilidade do presidente? Cadê a responsabilidade do vice de futebol? O antes, tá? Eu acho que isso se aplica a um caso, por exemplo, como o do João Lucas, lateral direito, que pra mim foi a compra mais absurda que o Grêmio fez nos últimos 10 anos, tá? Mas o Pavon, vamos pegar o antes, tá? O antes. Apaga tudo que o Pavon fez pelo Grêmio lá quando o Grêmio queria contratar o Pavon. A gente, de certa forma, não achou que ele seria um bom reforço. Eu acho que foi muito mais pelo próprio Pavon do que pela ideia de contratar o Pavon, no caso específico desse jogador. Não deu certo, o futebol perde dinheiro nesse sentido. Se tu contrata um jogador que não deu certo, perdeu dinheiro, cara. Perfeito. Eu concordo contigo, mas aí eu bato sempre na questão da gestão. Eu bato sempre na gestão, a questão assim, nenhum funcionário se rebela ou nenhum funcionário não rende porque ele não quer só. Isso é um debate interessante de se fazer. Nenhum funcionário se rebela ou não rende porque, eu decidi que eu não vou jogar. Eu decidi que eu não quero mais ficar aqui. Tipo assim, o escoco do Inter. Do nada ele chega pros caras, não tem mais adrenalina pra jogar aqui, eu não tô afim. Cara, tu vai treinar em Alvorada uns 4 anos então, meu bruxo. Ou então tu bota 10 milhões de euros aqui na minha mão. Tu sai do meu time. Porque se eu vou perder dinheiro igual, tu vai estar mal. Tô falando do Pavon ou do Arezo? Não, tô dando um exemplo assim, Depois do Ribeiro eu preciso andar. Tô dando um exemplo no sentido de que o dirigente tem que... Se eu for, por isso que eu não posso ser dirigente, porque eu chegaria no cara e diria assim, beleza, tá ligado assim, tem... Morada dos quero-queros, bota no Waze, o Waze te entrega lá, tá? Tem inclusive um Pokémon pra tu buscar junto depois, lá tu pode pegar e jogar um Pokémon. Pega Manuel Elias e quebra na Baltazar e bota na vida. Tem um mercadinho, quando tiver o mercadinho, dobra a direita, cara, não estaciona na esquerda, tem um estacionamentinho ali mais pro cantinho, ali tu deixa o teu carro.
Fica aí os teus próximos 3 anos. Eu duvido. Mas aí tu tem vários... O que isso tem a ver com o Pavon, só pra eu entender? Quando a gente falou sobre o jogador se rebelar, o jogador não querer mais, ou o jogador... Mas não é o caso. Eu sei que não é o caso. Calma. O que tu tá falando é uma coisa. A gente só levantou uma questão a mais. O que o Ernest tá falando não tem nada a ver com o Pavon. Perfeito, eu só levantei uma questão a mais. Vamos lá, Leonardo Sonda, não tô falando do Pavon. Vamos falar de... Pode liberar os dois ali, vamos lá. Vamos falar de Arezzo, meu caro Leonardo Sonda. Boa tarde, tudo bem, Sonda? Bem, Gamba, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Pois é, a novela Matias Arezzo segue e mais um novo capítulo em relação a esta história. Por quê? O Peñarol, time uruguaio que insiste bastante na contratação do Arezzo, inclusive com declaração do próprio jogador, dizendo que teria desejo de voltar ao Peñarol, fez uma nova proposta ao Grêmio de empréstimo de 6 meses do atacante uruguaio por $300 mil. O time uruguaio pagaria esse valor pelo empréstimo de 6 meses até o final do ano e ainda arcaria com 100% dos salários do Matias Arezzo nesse período. O Grêmio ainda não respondeu esta oferta, mas está considerando a possibilidade de liberar o jogador, visto que o Arezzo já deixou claro à direção e também ao técnico Mano Menezes que não quer permanecer no Grêmio se não tiver oportunidade, se não tiver minutos, porque pretende ainda voltar à seleção uruguaia. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Sabe por que eu estou vestido de forma elegante e clássica? São por várias razões, né? E que eu vou contando aos poucos. Mas a primeira é porque eu estive hoje pela manhã lá na Ciro Gavião e falei com o Misael e com o Léo. O Léo é uma figuraça, o cara é grandão lá na GR, é o terror da CB. O negócio é o seguinte, e eu tava com um probleminha, Misael, uma dívida, e eu achei que eu estava sendo prejudicado. Por que eu estava assim? Porque eu saí de lá assim, ó, elegante, faceiro, entendeu? E aí, claro, antes de ir pra lá, eu ouvi essa musiquinha aí, ó. Se a mulher reclamou, Vamos, Brasil! A GR, a assessoria solucionou. É isso aí, se como eu, a sua conta bancária já entrou no negativo porque a sua remuneração mensal já não consegue cobrir as suas dívidas, calma, o Misael está aqui e vai nos passar algumas alternativas para fazer com que você resolva de vez as suas dívidas, Misael! Isso mesmo, Ribeirão, 12 anos, especialistas em qualquer dívida bancária. Dupla Grenal contrata mal às vezes, né? Estava vendo debate de vocês aqui, mas tu quer contratar bem, contratar a GR. A GR vai resolver, vai fazer golaço, vai fazer virar esse jogo. Tá perdendo de goleada? A GR vai te ajudar. Então é o seguinte, ó, não está conseguindo pagar as prestações do seu veículo. Carro, moto, caminhão. Atenção, podemos reduzir sua parcela até 50%. 50%? É muito comum. Ou quitar toda a dívida. Toda ela com 88% de desconto. Dá o último exemplo aí, Misael. O último exemplo. Pega agora aqui. Agora, porque aqui é a verdade, o Ribeirão, entendeu? ele nos coloca aqui, ó, e vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo bom aqui, ó. Tá. Vamos lá. Esse cliente aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó. Devia 47 mil. 47, quase 48. E aí? Olha a quitação por 26.900. Cara, metade. Um desconto de 20 mil a gente conseguiu, tá bom? É o mínimo que a gente consegue, são várias negociações. Se o cliente quer mais, a gente vai negociando. Estamos aqui para te defender. Vamos reduzir cartão de crédito, tá estourado? Vamos resolver. 0800 170 70, ligue agora. Ou agende apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que tá ali, ó, pertinho do Ribeirão aqui, ali. Ó, aqui, isso aqui, aí. Aqui, manda um ó. WhatsApp, vamos agendar uma consulta 100% gratuita. GR Assessoria Financeira. Ô, Misael, tu sabe Vem. que eu tenho, assim, vários depoimentos de pessoas que a gente anda pela rua, né? Sim. E o cara fala assim, cara, não sabe o que é tu ter o medo de aquele bem que tu, sabe, lutou tanto para conquistar. Tu tem medo de ser apreendido, entendeu? É verdade. Porque porque todo mundo passa por dificuldade, tá? Todo mundo, tá? Todo mundo. Verdade. Eu, você, somos todos iguais. Né? O Carlos, somente Carlos. E daí você tá bem, claro. Agora, o que não dá é pra você ficar isso porque afeta a saúde da família, emocional, cara. o casamento. Então o que o cara tem que fazer? Tem que ligar 0800 170 70. Vamos juntos. Tá, eu vou dizer o seguinte, a única coisa que eu vou fazer, além de vocês ligarem pra lá, porque tá uma equipe preparada pra te receber,
saiba que a GR tem 98% de aproveitamento. Aliás, tem uma atualização, parece que é 99%. Sabe 99%. Para aquele 1% que Tá diminuindo. eu não apresentei toda a documentação. Gente, peraí um pouquinho, né? A audiência da Band apresenta toda a documentação. Com certeza. Vem com a gente. Vamos ser felizes. Assessoria solucionou. Chave de ouro. Coisa linda. Guimarães, eu não tô bem. Não tô bem. E eu sei, pelo menos nessa abertura de programa, eu senti o que tu passa como gestor. O que aconteceu? Desobediência. Houve. Nítida. Esse é o roteiro do Donos. Tá aqui. Quer fechar no É roteiro? o roteiro do Donos. Fecha no roteiro. Não dá pra fechar porque tem telefones aqui. Ah, É entendi. verdade. Ninguém cumpriu absolutamente nada. Só o Bruno Soares que tentou centralizar os debates. Gente, era enquete. Da enquete a gente iria para a Central. Opa! Da Central a gente falaria sobre o Arezo e o Pavão viria na sequência. Eu tava falando sobre o Pavon. Ah, é verdade. Não era para falar sobre o Pavão. Desculpa, desobedeci. Não era. Mas eu tava falando Esse aqui sobre o trouxe o Pavon, Escoco. mas não era. Esse aqui trouxe o Mazembe. É muito difícil. Fala do assim. Ribeiro também. Não, o Ribeiro começou tudo ali, não erra. começou o Ribeiro tudo ali, não ó. erra. Canalha. O Ribeiro, sabe qual é o grande problema? É que tudo que o Ribeiro fala, vocês querem carimbar. Deixa o Ribeiro brilhar sozinho. O Ribeiro às vezes faz uma frase e deu, tá genial, e a gente segue. Vocês querem carimbar o Ribeiro. Mas a vocês gente querem surfar a onda da genialidade do Ribeiro. Esse é o problema. Agora tu pode falar do Arezo, Bruno Soares. Ah, tá no roteiro, né? Arezo. Que é o Arezo, perfeito. Bom, agora sim, eu acho que tudo que o Ernest falou faz sentido, tá? Porque o Ernest fez uma tese, lembrando do Escoco, que eu acho que é uma tese que faz sentido para o Arezo e não para o Pavão. Porque o Pavão a gente vai falar depois, né? O Pavão não quer sair, embora deva sair, mas é outro caso. No caso do Arezo, cara, eu tenho uma opinião, assim, diferente da maioria dos torcedores. Acho que muitos ao longo do caminho foram concordando comigo, né? Que é a questão da falta de qualidade Me desse bota jogador. muitos aí. Mas assim, eu acho que ele... Não é aquela coisa, né, aquela expressão popular, o Arezo não joga nada. Não é isso. Mas para o nível do Grêmio, para o investimento que foi feito principalmente, eu acho que não se justifica, né? O Arezo, ele foi perdendo espaço. Muito menos do que a titularidade, a briga, ele virou a terceira alternativa, né? Ficou atrás na hierarquia do André Henrique. Então, é uma situação delicada. Eu acho que o Arezo, às vezes, vive meio que em Nárnia também, né? Que ele procurou a direção do Grêmio para dizer que ele quer jogar para disputar a Copa do Mundo ano que vem. Cara, tu não é o segundo reserva do Grêmio, que tá com a régua abaixo, tu quer disputar a Copa do Mundo. Dá uma segurada. Eu acho que tem que tentar emprestar mesmo, aceita essa proposta do Peñarol, empresta, quando vê lá ele se destaca, vem uma proposta para recuperar uma parte do valor investido. Porque essa ideia do Grêmio de recuperar todo o valor investido é praticamente impossível. E outra, se ele perde um pênalti que nem esse aí que ele perdeu contra o Luquem numa Copa do Mundo, ele fica morando no Canadá e nos Estados Unidos durante todo o resto da Se ele vida. bater um pênalti numa Canadá. Copa do Mundo já é uma baita notícia para ele, cara. Cara, o Grêmio, a questão principal é aquela que a gente fala, acho que quase que diariamente aqui. Quem trouxe, né? Os ditos inteligentes e entendidos do futebol. Quem trouxe foi o Antônio Bruno. Errou. Nessa aí o Bruno errou. Entendeu? Porque veio um pacotão ali de estrangeiros e eu não Ele consigo ainda não acertou, não consigo tirar porque um o Gonçalves é uma incógnita. Exatamente, eu não consigo tirar um dos estrangeiros do pacote que veio que deu certo. Bright White deu certo? Pro nível do Grêmio deu. Claro que sim. Pro nível do Grêmio. Dos 4 do meio do ano passado foi o único, eu acho, né? Isso aí. Eu tenho a questão é muito parecida com o que o Bruno falou, tá? Não vou entrar nesse debate com o Bruno porque eu concordo basicamente com ele. Nada contra o rapaz, que siga a vida em outro lugar e tal. Mas para o Grêmio a gente tem que pensar no que ele pode contribuir. Vamos lá. O Grêmio, na minha opinião, para grupo, para rodar e para ter alternativa de jogo, precisa de um centroavante mais posicionado, mais físico, mais alto. O Arezo é um jogador baixo para a posição, ele é um jogador que ele não tem nem físico. Quando o cara é baixo, ele consegue ser rompedor, ele não é um rompedor. Ele é um jogador que tem ali uma circulação que tu não vê muito bem se ele sabe onde se situar. Eu acho que é um jogador que não funcionou. Né? Dentro disso que ele mostrou, tem que seguir o caminho mesmo. O Grêmio precisa de um jogador para ter tamanho de área.
que sabe fazer pivô, que saiba cabecear bem, que tenha uma presença física, que daqui a pouco segura o zagueiro com base no físico. E o Grêmio não tem esse jogador. Tem o Jardiel, que é da base, tá? Que agrega essas características. Mas eu acho que precisaria de um cara mais experiente, porque o Arezzo é um cara que, se tu for botar, o que tu vai pretender com o Arezzo? Muito pouco. Eu acho que segue o caminho e é isso. Não, e quando ele chega aqui, ele sabia que tinha o Bright White, por exemplo, né? Eles chegam quase juntos. Eles meio que... Tinha o Diego Costa. Tinha ano passado ele era terceiro reserva. Esse é um ponto também, aposta, né? Se ele é uma aposta. Se vou apostar nesse cara. Eu concordo, mas o que eu quero dizer assim é que o argumento dele para querer ir embora também não é muito plausível, né? Mas eu vou dizer uma coisa para ti, Ernst. Olha só, eu não quero ser sempre uma voz do contra ou impopular, longe de mim. Mas assim, ó, eu não consigo avaliar 100% o Arezzo neste momento do Grêmio. Já dá. Eu não te duvido que ele chega lá no Penharol e deita. Mas porque o nível é menor Por quê? ainda. Primeiro, que vão jogar em função dele. Mas é o nível dos adversários que o Grêmio tem com mais peso. É isso? Do que o Penharol vai vão jogar ter, cara. em função da sua característica. Não, ninguém joga em Segundo função lugar- do Arezzo, cara. Nenhum time vai pegar e jogar em função do Arezzo. Eu joguei em função do Marinho, não vou Ninguém jogar em função do vai Arezzo, jogar em função do rapaz. Mas é que Tá assim, brincando comigo? eu entendo onde ele quer chegar. Qual O time Santos jogou vai em jogar função do Marinho, chegou na final da É que na verdade não tem é que a frase... mais baixo, o Ribeiro. Rei da América. Não, mas é que a frase do Ribeiro ela tem sentido em que sentido, tá? Não esquece no o não ter jogador, sentido. esquece o jogador e pensa na forma tática para o centroavante. É isso aí. Esquece o jogador. Esquece jogar para o Arezzo. Não, esquece jogar para o centroavante. Nós precisamos de um centroavante. Daqui a pouco no Penharol ele desempenha. E eu vou dizer mais, Cara, eu tenho o nível quase é mais que baixo lá. certeza Claro que ele vai desempenhar. que ele vai deitar lá no Mas Penharol. é porque o nível é mais baixo. Tu não acha que o Inter Não tem deveria... problema, as pessoas crescem Claro na que crise. tem. Os adversários Sabe? que o Penharol pega são muito piores do que os adversários que o Grêmio pega, Mas aí tem um cara. erro de avaliação. O eu acho. marcador pior, jogo pior, tu vai ter a tendência que tu joga um pouco melhor, Mas né? aí, então, num time ajeitadinho, Tá muita gente ajeitadinho, tu cresce. tá desconsiderando o principal que é o nível técnico, Não é Ribeiro. assim. Tu acha que o Arezzo vai conseguir jogar contra os zagueiros do futebol brasileiro, Me admira cara? tu, um professor. Não faça Um isso. escritor, entendeu? Sabe? Um poeta do cotidiano. Eu não sou poeta do entendeu? cotidiano. Sabe? Cara, tu Tu é sabe... um poeta do cotidiano. Mais ou menos. Eu já falei pra vocês aqui, num time organizado, Pedrinho, presta atenção. O ruim vira razoável, o razoável vira bom, o bom vira muito bom, e o muito bom, nossa, fora da curva. E o inverso é verdadeiro. Mas tem os Então, adversários, cara, querido. Vai pegar contra times piores, é mais fácil de Deixa eu falar jogar, uma coisa meu então, querido. O que tu achou do Fluminense? Me dá um conceito do time do Fluminense hoje. O Fluminense é o que jogou contra o Mamelodi. Malenotti lá, o doce de Malenotti. goiaba aí, ou é o da Inter de Milão? Contra o Mamelodi, Não, O gol do é o Borussia. Fluminense, Não me esquece diga. o nenhum dos Borussia. dois. Não nenhum esquece dos o dois. Não esquece o Copa do Borussia. Mundo contra a Inter de Milão. Não esquece o Borussia. E contra o Borussia e contra o Mamelodi desconcentrado. Nenhum dos dois. É o meio termo. Tu tem que enxergar o meio termo pra ver o que é o Fluminense. Pro Arezzo não serve, né? O Fluminense Pro Arezzo não serve meio termo, né? é que ele tá tá sendo indo, incoerente. é que ele tá indo para um campeonato. Não, é pessoal, eu acho isso aí. Pessoal, o rapaz não fez nada. Ele tá indo para um campeonato em que os adversários são muito fracos. mas E a tendência é que tu cresça contra os caras que te marcam pior. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? O campeonato uruguaio é fraco há muito tempo. O Grêmio foi lá e contratou o Carbajo por 3 milhões. Pois é. Isso é outra coisa. Não é Não, isso. não, ele tá dando um exemplo que te ajuda. sempre. É onde eu queria chegar, Ele tá dando um que é o exemplo que te seguinte, ajuda. quer ver? Ó? Na hora de contratar Vale. o Arezzo, Aí o o campeonato Carbajo, uruguaio- o Sarrafiore, o Cristaldo, como é que o dirigente respalda a contratação? Porque ele habla. O melhor jogador da história Não. do campeonato uruguaio. Que ele o habla. destaque... Não, deixa eu terminar. O melhor jogador do campeonato uruguaio na última temporada. O melhor jogador do campeonato argentino na última temporada. Mas ninguém vem aqui e questiona o nível técnico. Ninguém vem como aqui. não, Gamba? Carlos, Que isso, Carlos, cara? Gamba, A gente essa é a fala verdade. disso o Arezzo, bastante. quando chegou, O dirigente.
O Arezzo, quando chegou aqui, os dirigentes respaldaram dessa maneira. Dirigente. Isso! Ninguém leva. Vamos lá, vamos deixar bem claro. O Grêmio vendeu como se fosse o novo Soares. Não, é que o Grêmio, na verdade, se especializou em... O Gamba tá correto. O Grêmio se especializou em contratar o melhor do Campeonato Uruguaio sem olhar o Campeonato Uruguaio. Olhando, ou pior, olhando, o melhor, porque lá tu se destaca. Lá tu sobra, Bruno, Guimarães. se ser o melhor do Campeonato Uruguaio, tu precisa entrar nesse conceito com 300 asteriscos, sabe por quê? Porque o Campeonato Uruguaio tem um nível baixo. É isso que eu tô Tu ser o falando. melhor de um campeonato com nível baixo não é uma coisa que soluciona, sabe entendeu? o que vai acontecer? Na tese do Ribeiro vai acontecer o seguinte, tá? O Arezzo vai voltar pro Penharol. O Arezzo vai ser o destaque do Campeonato Uruguaio, tá? Aí o que vai acontecer? Vai parecer que o Grêmio errou. Isso! Aí a torcida do Grêmio vai se revoltar. Avaliaram mal o Arezzo. Olha lá, destaque do Campeonato Uruguaio está sendo vendido pro Al Hilal. É isso aí. E aí a torcida do Grêmio vai dizer o seguinte, ó. Meu Deus, avaliamos mal o Arezzo. Não tivemos paciência com um garoto de 22 anos. Mas é que assim, ó, Se ele não vai vai... lá o Marcos Leonardo. A diferença é que o garoto de 22 anos da base do Grêmio não habla. Eu sei. Olha aqui, ó, o Thiago Santos está disputando a Copa do Mundo, velho. E aqui foi enxotado. Sim, Como é que tu explica e lá isso? também tá sendo vaiado. O Como é que tu explica o Jardiel não o habla. René é titular do Fluminense. Tá deitando lá, foi enxotado aqui. Cara, e respeita que o ambiente muda, cara. Isso. Tu és o nosso Bato querido bastante chefe, nessa tecla entendeu? também. Nesse ambiente, tu é rei. Nonato hoje é Nosso titular do nosso Fluminense. O são René jogadores hoje talentos. joga bem no Tá, não, Fluminense. mas Nosso diretor de programa, o Bospe. Bospe, entendeu? vai, É o essa nosso foi chefe. genial. Aqui, ele comanda a gente com leveza, entendeu? E o ambiente lhe favorece. Agora tu vai num ambiente com pessoas que não gostam de ti, entendeu? Que estão sempre te massacrando, aí tu fica desconfortável, Não cara. gosto mesmo, velho. Não sou obrigado a gostar também. Cara, Além do desconforto, tu não Eu rende. te amo, Ribeiro. Tu não rende. Eu até concordo contigo até aí. Mas é que assim, ó, o Jardiel habla, o André Henrique habla. Também Não tem hablam. isso. Cara, Não mas é que- hablam, mas entendeu? olha Os só, guris Ribeiro. não recebem oportunidade em Pedro, detrimento aqui, ó, eu a acho jogador ainda estrangeiro insuficientes, cara. insuficiente. Eu ainda não, mas bom é o Arezzo. Não, nem. Pô, mas para aí, não vai com 8 pra não ir com 80, né, mas meu é que bruxo? senão, né, meu? Não, cara, não é nem Arezzo. E eu vejo, eu tô falando de subir o patamar do Grêmio, tá? Nem o André Henrique pode fazer parte do grupo, ok? Mas o Grêmio precisa contratar, não precisa hablar, pode Riquelme falar. também não habla. Pode falar. Precisa de um jogador Não, o com Grêmio tem armas demais, corpo, cara. um jogador físico, com corpo, pra ter a alternativa da bola alta e da disputa física Cara, na posição O de Grêmio centroavante. guardar vai as- montar o time que habla e se deu mal. Mas Eu acho que guardadas não as precisa hablar, pô, proporções, pega um cara daqui, guardadas não, as mas é que pra proporções, quem o Mano contrata tem que Menezes hablar. fez o Alemão e o Pedro Henrique. Tá, não. Dá pra Não, mas olha só, Guardadas as o proporções. Alemão serviria o pro grupo do alemão Grêmio. Jogava fácil. Cara, eu acho que vocês não estão entendendo. O que o Guimarães está falando é uma questão também de características, vai além da qualidade. O alemão tem uma característica bem semelhante à do Arezzo. O alemão servia. Alguém vai brincar, pô, porque um dia compararam o alemão ao Soares, então virou uma piada. Mas o alemão serviria se ele não tivesse passado pelo Inter, porque a gente está falando de um centroavante reserva. A gente não está defendendo a contratação de um titular. A gente está falando de uma opção para entrar no segundo tempo com uma característica que o Bright White não tem. É isso que o Grêmio precisa e é isso que o Grêmio está buscando. Inclusive, a informação do Calhau é essa, que o Grêmio só vai liberar o Arezzo se antes contratar um centroavante e precisa ser brasileiro. Agora, sobre o que o Ernest e o Guimarães defenderam, e o Ribeiro, perdão, defenderam do jogar para o jogador, deixa eu te perguntar uma coisa, Ernest. Tu não acha que se o Inter jogasse pro Oscar Romero, o Oscar Romero poderia jogar? Não. Então é isso, o Arezzo não vai jogar. Porque, ele merecia mais oportunidades. Muitos Mas se o torcedores Inter. Não, acham mas isso. é que aí que tá. Mas o É Grêmio que não vai jogar é com o complicado. Porque ele não merece. Mas o Penharol esse- vai. Ele não tem tamanho pra isso, Mas pro aí, Grêmio, entendeu? É isso. O Penharol Ok, vai. Ribeiro, mas é que muitos gremistas acham que o Grêmio deveria jogar pro Arezzo. Pro Arezzo render. exato. Só que Não tem aí, esse tamanho. só que aí entra a questão do qualidade. comparativo com a base. O guri da base, ele entra 5 minutos. Sem qualidade. Nos 5 minutos ele precisa merecer para ganhar 10. Sim. Aí nos 10 ele tem que merecer e assim gradativamente. O estrangeiro ele não precisa fazer nada. É isso aí. Simplesmente pelo fato dele vir de outro clube, se ele habla, como disse o Pedro, melhor ainda. Perfeito. Ele não Concordo merece, contigo. mas ele tem que ganhar a oportunidade. Não é assim, Concordo cara. contigo. Coloca o Jardiel. Eu vou fazer uma previsão. O Riquelme, eu vou dizer uma coisa pra vocês rapidinho pra encerrar agora. O Riquelme, que é um guri da base, entrou e fez um gol. Se fosse um estrangeiro que tivesse entrado e feito um gol, era titular. O Riquelme claro. nem banco tá pegando. Exato. Primeiro eu vou fazer uma previsão óbvia, tá? Daqui 3 meses, esse mesmo debate
vai envolver o nome de Monsalve. Sim. 3 meses. Tá na hora de jogar bola também, né? 3 meses. Tá na hora de jogar Deu. bola. Pra terminar a paciência e o Grêmio vai indiretamente- concluir que foi fogo de palha. Acabou. E Monsalve. indiretamente- Tu disse há um mês aqui. Vamos Se lá. ele, Eu se ele ainda pede, acredito no se ele Monsalve. pede mais oposição, só pra gente encerrar, A né? torcida do Grêmio em seguida vai, ó. Tem uma questãozinha capciosa aí, né? Também, se ele diz assim, ó, cara, eu quero mais oportunidades, ele também acha que ele pode fazer mais que o Bright White. Claro. Se a gente Aliás, puder. Se a gente. do Arezo, se a gente- Tô falando Sim, do do Arezo. Arezo, do Arezo. no Claro. final do ano Ah, passado... mas ele tem uma distorção sobre quem ele mesmo é, tá? Não, Claro, perfeito. o cara quer jogar Perfeito. bola. Mas aí, por isso que eu disse que a questão é capciosa. Mas o Bruno trouxe uma Entende? informação que o objetivo dele é estar na seleção na Copa do Então ano que ele vem. acha que. Então ele falou isso, realmente acha que a realidade dele é diferente. No final do ano passado, o Grêmio tinha o Diego Costa para renovar ou não o contrato. E o Arezo falou, eu quero ir embora. No final do ano passado ele já tinha dito, eu quero ir embora, eu sou o terceiro reserva aqui, não tem porque eu estar aqui, eu quero jogar, quero ter sequência, eu quero Penharol principalmente. E aí o Grêmio falou, não, calma, tu vai jogar. A gente vai trocar isso é um problema, A gente então. vai trocar o treinador, o Renato não ficou, o Renato não quis ficar. A gente vai trocar o treinador, vai vir um cara estrangeiro, o Diego Costa não vai renovar, a tua disputa vai ser com o Bright White, muitas competições, tu vai jogar. E aí ele ficou... Quinteiros só que avaliou ele- que ele tinha que ficar também. Só que ele joga mal. É isso aí. Sim. Ele jogou, gente. Só que ele foi bem contra o Monson. Quando o A gente adversário tinha um tem- pouquinho de qualidade, deu. ele foi mal. E acho que o Grêmio deveria ter ficado com o Diego Costa e não com ele nesse comparativo. O Diego Costa é muito melhor do que ele. Aliás, o Diego Costa é melhor que o Bright White, né? Em condições físicas. Leonardo Sonda, o Racing quer o Pavon. Já foi o Pavon? Ainda não, viu, Gamba? Existe a expectativa de que ele possa ser negociado nesta janela. O Racing da Argentina é o principal concorrente a levar o jogador. Inclusive, as informações que vêm da Argentina dão conta que é o principal clube que está em busca do atacante argentino. Mas, Gamba, para isso, o clube argentino terá que desembolsar algo na casa dos 3 milhões de dólares. O Grêmio, que na oportunidade da compra do Pavon, eu lembro aqui, pagou 4 milhões de dólares pela contratação desse jogador. Então o Grêmio já estaria aceitando perder dinheiro em relação ao jogador, mas ainda um valor muito interessante de 3 milhões de dólares. O Racing ainda não sinalizou que vai chegar a esses valores, mas a negociação está acontecendo e pode evoluir nos próximos dias. O Grêmio tem que agradecer ao Racing, né? Isso aí é negócio da China, velho. Isso aí não acontece toda hora. Mas o que eu queria dizer antes é o seguinte, não é o histórico dessa direção, tá? A direção do Grêmio ela acredita que ela não pode vender sem perder dinheiro. Mas a torcida não aguenta mais o Pavon. O Cristaldo já teve proposta, o Grêmio não vendeu. Não, mas proposta Gustavo foi- Martins, o Grêmio sempre achou que ele valia muito, nunca jogou, mas sempre valia muito mais, perdeu de vender, tá? E assim vai. Então eu não sei se o Grêmio veio Tá, mas só tem uma diferença, cara. Se A chegar essa torcida proposta aí, o Pavon tá vendido. tá vendido, exato, Deus. porque a torcida não aguenta mais e a direção tá levando em consideração isso. Não, o Pavon a gente chegou a ouvir assim de, Tá sendo de- vaiado de pela pessoas torcida. do Grêmio que ele seria negociado por um valor bem menor até. O Grêmio desistiu assim e não é pelas próprias convicções. O Mano gosta do Pavon. O Filipão já trabalhou com o Pavon e gosta do Pavon. A direção acha que ele é um jogador útil. Só que viram o ambiente, não tem mais clima. Então liberaria por um valor menor. Se essa proposta que o Merlo está trazendo se confirmar, porque ainda não está na mesa, é uma sondagem e é uma possibilidade. Se chegar de fato 3 milhões de dólares, o Pavon está vendido. Eu sei que não é o mesmo jogador, né, a mesma posição, mas por exemplo, o Racing também está de olho no Lautaro Dias, que é o centroavante argentino do Cruzeiro, tomara que que pegue. o Cruzeiro estava tentando colocar junto numa Isso. negociação com o Vitor tomara Gabriel e tal. Absolutamente nada. Como tomara que pegue, tem que torcer para ele pegar o Pavon. Não joga nada esse Lautaro. Não, o que ele eu tô é querendo Ele dizer... fez uma sondagem. O que eu tô não fez? querendo dizer é que o Racing está prospectando o mercado em cima de vários atacantes. Eu sei que não é a mesma posição, né? Um mais mas ele joga é um pouco 9. pelo lado também. Joga um pouco pelo lado, mas ele é mais 9, Agora, Lautaro. se tem uma coisa que não Ela é vai mais acontecer aguda. com o Pavon sendo apresentado lá em Avejaneda, no estádio Cilindro, é ele abrir a coletiva e falar assim, ó. Infelizmente eu não tive oportunidades no Grêmio. Não vai falar isso. O não que vai. mais Não ele pode. teve foi Não vai oportunidade. falar Foi isso. treinador teimoso, insistindo Ele nele. tem que falar o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui que eu sou o mesmo Pavon do Boca. É isso que ele tem que dizer. Não, se ele fosse realmente sincero, ele diria assim, ó, não se iludam. Eu não sou o Pavon do Boca,
Né? Eu sou o Pavão que fracassou no Atlético, eu sou o Pavão que não conseguiu jogar no Grêmio, eu sou coadjuvante, não estou chegando aqui para ser protagonista. E aí ele vai ganhar a torcida quando falar assim, ó, eu não vejo a hora de encarar o Independiente. Eu vou te mandar uma pergunta assim, quando tu posta uma foto no Instagram, a rede social da ilusão, cercado de celebridade. Nunca vi ninguém postar foto de louça. Tu já postou dizendo... De roupa para lavar. Tu postou e disse assim, como eu estou feio? Não, cara. É isso aí. Hoje a vida é parecer ser melhor. Fala mais sobre isso, cara. Eu gostei disso. Esse tema é bom. E tem uma frase... Na vida hoje, tudo é um avatar, cara. As pessoas são mais pavão, né? Mas o pavão, As pessoas são mais pavão, né? O Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, extraordinário treinador, que vai ter um êxito no Real Madrid gigantesco, estava analisando o futebol brasileiro. E aí alguns brasileiros, jornalistas, torcedores, se ofenderam, porque ele deu a real. Eles não acompanham muito o futebol brasileiro, sul-americano, de uma maneira geral, por conta do fuso horário. O horário dos jogos aqui, eles não conseguem assistir lá. Né? Eles não conseguem assistir, eles não têm esse acompanhamento. E agora no Mundial eles estão tendo um acompanhamento melhor com relação a isso. Isso é um fato. Só que a gente acha que a gente é menos. A gente acha que a gente é menos por isso. Sim, complexo de vira-lata. Não significa que a gente é menos. Sim. Agora, o Racing, Bruno Soares. Alguém deve ter lá um pay-per-view, né? Na Argentina. Não, mas é com base naquilo que ele fez. Deve chegar lá o campeonato brasileiro, a Sul-América. Mas aí é o grande erro de todos os clubes. Mas a gente cansou de fazer isso. A gente cansou de fazer isso, contratar jogador com histórico recente ruim. Não, mas lá atrás o cara jogava demais. E aí talvez o jogador se recupere aqui. Ele contratou o Pavão com isso, com essa ideia. O que não entra e assim, e que leve, né? O bom programa é que leve o passe. Agora, esse valor com que o Pavão não está jogando, a proposta é a proposta do século pro Grêmio. É quase melhor que o negócio do Santos com o Miralles. Cara, eu penso um pouquinho diferente. Taco, hein? E eu sei que a torcida do Grêmio, ela não concorda. Mas não tem problema. Primeiro, a proposta, eu concordo 100% com o que tu está dizendo. A proposta, ela é surreal. Se chegar, né, 3 milhões de dólares... É a proposta, surpreendente, tem que vender na hora. Agora, eu não coloco, por exemplo, o Pavão e o Arezzo na mesma frase. E alguém vai dizer, claro, o Arezzo é melhor. Eu acho que existe um ranço maior do torcedor com o Pavão. Mas eu acho o Pavão muito mais útil do que o Arezzo. Pro time é que quando o torcedor pega ranço, cara, esquece. Um dia o torcedor do Grêmio pegou ranço com o Alisson, que hoje é titularíssimo no São Paulo, numa outra posição, é verdade. Isso ocorre. Por isso que aquilo que o Ribeiro falou antes faz sentido em alguns casos e em outros não. Eu concordo contigo. Eu acho que o Pavão, vamos montar um time aqui, um camisa 8, um camisa 5 que joga bola, um Vilha Sante, pega um camisa 8, sei lá, se tem um camisa 8 bom aí, não sei, futebol brasileiro aí, pega o... Que é o Richard Rios. Richard Rios, tá? Aí tu bota lá Esse é craque. Alan Patrick de camisa 10... tu tem numa ponta ali o Wesley, tá? E de centroavante o Bright White. O Pavão joga, velho, pela direita ali. Papel tático. Ou vocês vão me dizer que o Ramiro era craque? Ah, então tá. Pro Pavão vale isso, pro Arezzo não. Isso Mas ele acabou de dizer, são posições diferentes. Mas foi exatamente isso que ele quis dizer, Bruno. Ele acabou de falar o que ele disse é exatamente isso. Então foi um ouvinte, o telespectador. Que o Pavão se encaixa num time bom e que o Arezzo, por qualidade por qualidade, teria mais dificuldade, porque a qualidade do Arezzo é menor do que a qualidade do Pavão. É que o Pavão está estigmatizado. É isso. Estigmatizado. Mas aí que tá. É que o ranço, para usar a palavra do Bruno, o ranço com o Pavão é maior porque o Pavão jogou mais. Claro! Se o Arezzo tivesse jogado na mesma proporção que o Pavão, o ranço seria o mesmo para os dois. Sabe aquela frase, Carlos Guimarães? Sabe quem é que vai chegar lá? Adora a aldeia, Guimarães. A solução é sempre quem está no banco. Claro. A solução é sempre quem não joga. Tá? É isso. A grama do vizinho é mais verde. É que o Quinteiros chegou no início do ano e transformou o Pavão no protagonista do time. Ele não tem bola para ser o protagonista. Exato. Era toda a bola no Pavão. A bola saía de trás. Bago. Com os zagueiros. Era lançamento no Pavão. Isso. O cara se queimou. Ele se queimou. Agora, eu não acho ele toda essa ruindade que o torcedor acha. Mas já era, Bruno. O estigma já matou. Perfeito. Não dá mais. O Alisson foi a mesma coisa. Era um jogador útil. O Ramiro ganhou. Mas eu lembro do Ramiro sendo vaiado antes
de ganhar. Eu tava na arena, eu lembro, a galera vaiava o Ramiro. Tô numa curiosidade. E se tornou um baita jogador. Eu tô numa curiosidade. Hoje, que horas é o amistoso? O jogo treino hoje? 2h30. Eu tô numa curiosidade para saber o primeiro time do Mano após a parada. Ele colocou um time ontem, ele testou um time ontem, né? Claro que não foi no jogo treino. Mas ele testou um meio campo. Vários não jogaram, voltaram depois. Enfim, por exemplo, o Vilha Sante não jogou porque voltou depois. Teve Dodi, Guejar, Alex Santana, jogou como um terceiro de meio. Cristaldo, Kike Oliveira e Bright White. Esse foi o meio pra frente. O Lucas Esteves foi o lateral esquerdo, porque o Marlon não vai pegar o Cruzeiro. O Alisson tá machucado. Não. Aliás, Vamos lá? Vamos andar? Aí não adianta. Calma, não foi só um adianta. teste. Não adianta. Calma. Não tem teste. Eu vou te dizer o que não O mais adianta. titular do Grêmio é o Alisson. Não, isso é Por verdade. que é tão, Deixa eu falar uma tão coisa. difícil? Tá, tem muitos programas ainda. Segura o Alisson. Não tem como tirar o Alisson. Segura a tese sobre o time do Grêmio, tem muita coisa pela frente. Tá? Vamos deixar na manga esse assunto aí que a gente vai precisar. Ele não fez isso pelo debate.